Olá, sou André Oliveira, presidente da Motab, Associação de Assistência a Motoristas de Táxis do Brasil, taxista desde o ano de 2002, já 14 anos aí nessa luta. E eu venho hoje aqui abordar alguns assuntos muito importantes, que é a representatividade trabalhista. A nossa categoria, ela tem a natureza autônoma e eu gostaria de abordar esse tema porque talvez daí parte das nossas soluções comecem a aparecer. Eu separei um texto aqui, vou ler para vocês, para a gente entender um pouquinho primeiro o que é um organismo de representatividade. Eu quero falar de conselhos profissionais, sindicatos e associações, para que você possa entender a função de cada um. Muitos profissionais têm dificuldade de diferenciar as atribuições específicas de um conselho de classe, de uma associação e de um sindicato. Veja abaixo as atribuições dessas instituições. São funções dos conselhos: orientar o profissional sobre o exercício do seu ofício, zelar pela ética da profissão, incluindo todas as áreas de atuação, regular os limites de atuação profissional, registrar, cadastrar e manter atualizados os dados sobre os profissionais, fiscalizar a atuação do profissional, divulgar e discutir temas como ética profissional, áreas de atuação e o exercício legal da profissão. Mas você vai me perguntar, que conselho é esse? Aqui no Rio de Janeiro foi fundado há cerca de 4 anos o Conselho Regional dos Taxistas, tá? É uma associação. Você tem direito à livre associação, é o ponto de partida após o marco regulatório da profissão, que aconteceu através da Lei 12.468 de 2011. Tá? É o primeiro passo para a criação de um conselho, como você deve conhecer a OAB, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Regional de Odontologia. Esse é o objetivo do Conselho. Hoje, o nosso CRT ainda não tem essa figuração, pois depende de lei federal, depende que ele esteja em pelo menos 1/3 da federação, ou seja, em pelo menos 9 estados ou região, e de uma lei federal. Mas nós vamos chegar lá, ali ele vai poder ter esse direito de trabalhar seguindo essas atribuições de registro, de autorizar, inclusive o de punir, se for o caso. Acaba funcionando como uma espécie de autarquia. É o poder privado, tá, com a autoridade do poder público, vamos assim dizer. Tá? São funções das associações: promover ações de treinamento, formação e aprimoramento do conhecimento, representar a profissão em eventos, comissões, conselhos e outros espaços políticos na busca de um posicionamento dentro das diversas áreas de atuação da profissão, integrar os profissionais através de encontros, simpósios, fóruns e jornadas, difundir os resultados de pesquisas e inovações nas áreas de atuação do profissional, contribuir com a sociedade na habilitação de profissionais aptos a atuarem em suas atividades, apoiar e promover atividades que possam melhorar o posicionamento dos profissionais e futuros profissionais no mercado de trabalho, ou seja, aqueles que estão ingressando na nossa profissão. São funções dos sindicatos: a coordenação, a defesa e representação legal da categoria profissional nas esferas públicas e privadas, bem como perante as autoridades e poderes públicos, orientar, arbitrar e fiscalizar as relações trabalhistas entre o profissional e empregadores, os contratantes, no caso, tenha-se o empregador, bem como o cumprimento da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, das normas e diretrizes de segurança do trabalho, normas de atuação funcional, pisos salariais das convenções e acordos coletivos da categoria profissional. Manter serviços de assistência profissional e judiciárias para os associados. Substituir
processualmente em juízo o associado ou membro da categoria profissional em defesa de todo e qualquer direito relacionado com seu cargo, função ou condição de trabalho. Esse texto que eu acabei de ver está aqui no site crbio04.gov.br, os créditos são todos deles. Resolvi aqui, na minha pesquisa, achei bastante interessante, eu acho que define bem as funções de cada um. E vamos aprofundar mais, falar das definições. Você entenda o seguinte, se uma associação ela entra na justiça para requerer determinado assunto, em alguns casos, a vitória dessa associação, uma possível vitória dessa associação, ela vai alcançar apenas os seus associados, quem faz parte do seu quadro social. Agora, quando se tratar de direito difuso, coletivo, essa decisão, por exemplo, se a gente entra na justiça contra a prefeitura, reclamando que o aumento da tarifa, o aumento anual da tarifa, foi abaixo dos índices de governo, os índices de inflação. Se nós tivermos êxito, tanto os taxistas pertencentes à nossa associação, eles terão sua tarifa reajustada e os demais terão essa mesma tarifa reajustada. Agora, por exemplo, se o sindicato entra com uma ação contra a administração de um terminal, de um aeroporto, exigindo que tenha um ponto de táxi para os seus associados taxistas. Caso ele ganhe alguma ação ou consiga ter êxito, esse benefício será estendido a toda a categoria. Então, basicamente, o que uma associação consegue normalmente é para os seus associados. O que um sindicato consegue é para todos os sindicatos. Agora, a principal crítica: todo mundo quer um sindicato forte. Quem faz o sindicato são os trabalhadores. Sindicato não se reclama de fora, se reclama de dentro. Você tem de entrar e ali dentro você tem que fazer a sua reclamação. Não estou satisfeito com essa diretoria. A Assembleia, ela é soberana, ela vai saber destituir, remover, cobrar. Nem sempre é trocar. Às vezes é uma questão de cobrança, de chegar junto e de dar apoio, dar sugestões, fazer a sua contribuição. Eu converso muito com o ex-presidente do sindicato aqui do Rio, o Cambra. Admiro muito o Natalício Bezerra, lá de São Paulo, Vicente de Fortaleza, Bira de Maceió, essa turma que está aí nesse sindicato há bastante tempo. E eu vejo, precisa da categoria atuante dentro, contribuindo. É assim em toda a categoria. Os sindicatos mais fortes que conhecemos no nosso país, normalmente são de trabalhadores seletistas, que têm carteira assinada, ou seja, que a fonte do recurso vai direto do empregador para o sindicato. Como nós somos um sindicato de motoristas autônomos, a gente depende da tua boa vontade, da sua predisposição de ir lá e fazer a sua parte. Porém, no táxi, tempo é dinheiro. Time is money é o que a gente mais usa. Você parar a sua atividade laboral para ir saber como é que está atrás, como é que estão os seus direitos. Aí vem aquela frase: taxista só tem tempo de ganhar dinheiro. Ele não vai atrás do seu direito. Dentro desse ramo de representatividade trabalhista, a gente ainda encontra alguns personagens. Um tá bem na moda, é o mais recente, que são os grupos de WhatsApp nas redes sociais. O sentimento que temos hoje, quando as pessoas aderem a grupos, é que, olha, nós somos um grupo, nós estamos fortalecidos e todos os problemas vão se resolver. Aí você pergunta, quem é o líder do... Não, aqui não tem líder, nós temos administradores, mas ninguém é líder por nada, por isso ou por aquilo. Tá, mas se você tem uma reunião com uma autoridade, quem é que os representa? Porque 100 pessoas não entram numa sala de vereador, não entram num gabinete de um deputado, não tem condições de ir a Brasília, não tem condições de entrar 100 pessoas na sala de um prefeito. E até porque não seriam só 100.
Nós temos hoje dezenas, talvez centenas de grupos. Como é que faz? Entra todo mundo, vai 30 mil para determinados lugares, a gente vai ter que passar a fazer as reuniões dentro de estádios de futebol, pelo menos, né? E onde nós vamos arrumar estacionamento para todo mundo, não sei o que vai dar. É preciso entender a função social destes grupos. Alguns agregam, outros afastam, outros estão ali somente para externar insatisfações pessoais. A gente tem que conhecer bem, analisar com cuidado aqueles que estão ali, os lobos em pele de cordeiro, que têm interesses pessoais bastante velados e que acabam desvirtuando essa representatividade. Um outro personagem são as cooperativas de táxi. As cooperativas, elas foram criadas para gerar trabalho e renda. Quando você é cooperado, entra na cooperativa, a cooperativa ela é sua. Você é um dos sócios do negócio. O presidente, ele não é o dono da cooperativa, mas sim a pessoa a qual você confiou e escolheu para fazer a gestão da empresa a qual você é sócio. Os modelos de cooperativas, principalmente no Rio Grande do Sul, funcionam muito bem. Na região sul, como um todo do nosso país, eu percebo que funcionam muito bem. Alguns setores de reciclagem, alguns setores de produtores de leite, de soja, que formam cooperativas, também funcionam muito bem. Eu sou um fã, eu sou um admirador do cooperativismo, mas o cooperativismo verdadeiro, na sua essência, que traga benefícios e não onere. Porque hoje você vê a função, uma das funções da cooperativa é gerar o trabalho, gerar renda, trazer trabalho, fazer os contratos. E nós vimos aí a entrada dos aplicativos. E num movimento bastante previsível, agora em janeiro de 2016, você percebe uma movimentação de taxistas reclamando porque esses aplicativos eles estão aumentando suas taxas de cobrança. Bom, isso já era de se esperar, porque à medida que o trabalhador transfere o mando do seu trabalho para o empresariado, você vai esperar o quê? É o capitalismo, meu amigo. Por esse motivo, é muito importante a representatividade das cooperativas. Mas entenda, estamos falando de representatividade trabalhista. É preciso que as cooperativas também saibam se portar no momento das decisões, de cobrar as autoridades, de cobrar do poder público ações eficientes, uma boa prestação de serviço para o taxista de forma geral. Para isso, existem as federações, existem, por exemplo, hoje no Brasil, uma entidade que é bastante atuante, a Abracom. O presidente, o Edmilson Sarlo, o americano lá da cidade de Guarulhos, vem desempenhando um trabalho excelente junto com os companheiros da sua base, lá da Guarucop. Algumas cooperativas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Salvador, lá meu amigo Vicente, Liniel, compõem essa associação. Então eles conseguem realizar alguns feitos em Brasília. Então, mas a gente percebe, olha, todas essas instituições, elas precisam ser fortalecidas por você, trabalhador. E você, companheiro, você precisa ser um agente multiplicador desta mensagem. Larga um pouquinho de lado as críticas, encaminhe seu trabalho para que a gente possa construir células. Deixe de lado os apartes pessoais. Eu não gosto de fulano, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu percebo que a maioria dessas conversas é papo furado de quem não sabe fazer, não tem competência para fazer, não consegue caminhar e não quer que os outros caminhem. Então a gente tem que ficar muito atento, muito esperto. A representatividade trabalhista é um assunto, é um tema muito importante nesse momento de crise.
Eu vou chamar de crise, sim. A crise da expansão da clandestinidade. É uma febre de pessoas achando que é muito fácil comprar um carro, brigas judiciais, discussões nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas e Câmara dos Vereadores, no Senado Federal. E eu te pergunto, quem é o teu representante? Quem você elegeu como representante da sua categoria para ir lá? Porque você talvez não tenha tempo de acompanhar tudo. Ou seja, você não se dá o trabalho de participar de nada, de construir uma representatividade, mas quer ser representado, quer ter teu direito garantido. Alguma coisa está errada na nossa categoria. E desculpe se eu não venho aqui para agradar, mas eu venho aqui para dizer a verdade. Eu gosto muito de metáforas. É o caso do sujeito que nunca jogou, apostou um bilhete na Mega Sena, mas ele quer se tornar milionário, quer ganhar na loteria. Se você não joga, não aposta o bilhete, você não vai ganhar. Não tem, isso é lógico, né? Então, a gente precisa hoje desenvolver uma consciência coletiva. Os grupos de WhatsApp hoje são muito importantes como veículos, como meio de divulgação, como meio de debates, para dar um feedback para as lideranças. Mas agora, um líder não é nada sem seus liderados. Um líder, mesmo com liderados, ele precisa de estrutura física para poder trabalhar, para poder agir, para poder contratar, para poder nos defender. Temos hoje, sim, aproveitar esse congresso para despertarmos a consciência de que, se não nos profissionalizarmos, de fato, nós vamos perder essa guerra. É muito bonitinho, é muito barato utilizar o celular, ficar no bate-papo, reclamar, mostrar o vídeo lá do pirata pegando passageiro na sua frente. Carnaval 2016, passava um táxi cheio, a pessoa dava sinal. O táxi, obviamente, não parava e sinalizava que estava cheio. Logo atrás, parava um carro particular, se identificava, tentava combinar a corrida e muitas vezes conseguia levar o nosso passageiro. E aí? Como é que a gente leva uma situação dessa adiante, tá? Como nós vamos? Qual é a entidade que vai ficar responsável por uma queixa, por acompanhar essa denúncia e ir até o final? Muitas vezes somos levados pela emoção, nos reunimos, nos aglutinamos, vamos em frente, vamos para a manifestação, mas a manifestação acaba, o trabalho precisa continuar. É preciso que haja mais empenho das autoridades? Sim. E não precisa de mais empenho das autoridades não só com nós, taxistas. É preciso dar empenho das autoridades com várias áreas da sociedade. Nós não somos os únicos. Temos que nos desprender desse egocentrismo e achar que o mundo gira em torno do taxista. Não, não é assim. Nós somos mais um membro da sociedade, temos que ficar espertos com os fatos sociais. Falar de Uber é o tema da moda. Eu chamo isso de uma espécie de neoliberalismo do capitalismo selvagem. O que é o neoliberalismo? É a quebra de monopólio de certos mercados, a diminuição do aparato público, do poder público fiscalizando, e onde ele abre a economia para qualquer um. Nós temos que defender o nosso principal argumento. O táxi, ele tem um número de táxis limitados em qualquer cidade por uma simples razão. Porque se todos quiserem se tornar taxistas, ou seja, fazer o transporte individual de passageiro, porque, veja bem, não se engane com esse argumento, transporte individual público, transporte individual privado. Balela! O apelido do transporte individual ou a nomenclatura que foi dada para esse tipo de serviço se chama táxi.
em várias cidades do mundo. Não é que existe um transporte individual, táxi. Não, não, não. O táxi é o transporte individual. Sim, é assim que as leis regem. Elas foram definidas há anos, porque se todos quiserem transportar pessoas, no final, a médio e longo prazo, quem perde é o cidadão, a população, quem perde é o usuário. Vimos exemplos recentes na questão do transporte coletivo. Chegaram as vans, as Tauners, aquelas Topiques, limpinhas, novinhas, com ar-condicionado, e logo virou uma febre. Todos andavam. O que aconteceu? Passaram-se 2 anos, nem o pessoal da van tinha dinheiro para trocar a van, nem o pessoal do ônibus tinha dinheiro para trocar o ônibus. Quem é que perdeu nessa história toda? A população, o cidadão. Esse sim sempre sai perdendo. E nessa situação, os empresários também perderam. Mas eles tomaram uma atitude. Eu dou um exemplo aqui do Rio de Janeiro, um exemplo muito próspero, se chama FETransport. Funcionaram porque o empresário lá da Zona Oeste achava que tinha as linhas dele, ele era o rei, era absoluto. O empresário da Ilha do Governador, outra região aqui do Rio de Janeiro, só para você que está me assistindo aí de qualquer outro lugar do Brasil, o empresário da Zona Sul, o empresário da Zona Norte, da Zona Oeste, cada um ficava trancado ali no seu mundinho, se achando o rei da cocada preta, tendo orgulho da sua frota, tendo orgulho dos seus funcionários, o império que construiu. Mas foi preciso cada um desses empresários se juntarem, formarem um organismo maior para poder implementar e combater clandestinos. E hoje, passados aí 10 anos, eles retomaram o seu mercado, com todas as suas dificuldades, mas estão aí, estão trabalhando, estão sobrevivendo. Então, taxista, se você quer resolver o problema do Uber, nós vamos ter que nos juntar. Nós vamos ter que juntar as entidades, vamos ter que juntar conselho. Aliás, nós temos que formar o nosso conselho pelo Brasil. Nós temos que juntar associações, federações, confederações, nós temos que juntar sindicatos. Agora, não só os presidentes e os diretores trancados dentro de uma sala. Eu quero fazer um desafio a você. Conheça as entidades que existem na sua cidade e se afilie. Ah, mas não gosta do presidente? Não tem problema. Se afilie. Na próxima eleição, não vote nele. Ou melhor, se candidate. Faça melhor do que ele. Nós precisamos da mudança. Ah, mas vai demorar 1 ano, 2, 3. Não importa. Temos que deixar de lado o imediatismo de querer tudo para ontem. Lembro de uma ocasião, fizemos uma reunião com o governador, com o prefeito, presidente da Câmara dos Vereadores, da Alerj, e eu contei uma história que era o seguinte, que o taxista às vezes paga todas as suas contas, pega o dinheiro do final de semana, na segunda-feira ele paga as contas, fica com R$5 no bolso. Aí ele sai para trabalhar, esqueceu até de abastecer, ele começa, faz a primeira viagem, enche o tanque, quando é na hora do almoço, ele já encheu o tanque, já pagou o seu almoço e está sobrando algum. No final do dia, ele paga aquela conta de luz que ficou faltando de ontem. Isso é um exemplo de que a gente sabe que se a gente trabalhar um pouquinho mais, a gente resolve problemas, uma conta de luz, de um cheque que vai bater. E parece que o taxista aplica essa regra em todas as áreas da sua vida. E não é assim. Isso não vai funcionar. Nós temos que separar, aprender a separar os momentos, separar as funções, tratar cada assunto com seu grau de importância, para cada problema uma solução. É assim que funcionam as soluções. Nós precisamos dessa solução. Falar em qualidade, falar em qualificação, falar em vestimenta, falar no melhor carro. Eu posso pedir uma coisa: a melhor arma contra a clandestinidade é o bom atendimento. Precisamos voltar a ficar famosos
por sermos corteses, por sermos camaradas, por sermos aquele taxista boa praça. Aquele cara que sorri, que é simpático, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, tem orgulho do seu carro, tá sempre com uma flanela na mão. Onde é que foi parar esse profissional? Essa é a cara do profissional que a população espera. Talvez, no decorrer do tempo, isso foi se perdendo, a ganância, a exploração. Sim, nós temos problemas de exploração dentro da classe, isso aí também deprecia muito o valor do profissional. Agora, temos de tratar, temos de ter forças para tratar. Aqui, como presidente da Motab, às vezes eu sou instado em certas questões e que são revoltantes e que me dá vontade de agir, e eu digo, amigo, infelizmente nós não temos recursos para mover todo esse problema. É preciso, sim, a gente precisa de assessoria de imprensa, de administradores, de um corpo jurídico bastante forte. A gente precisa investir bastante em canais de comunicação. Aliás, queria deixar com vocês aqui o endereço do meu blog, é andredotaxi.blogspot.com.br, um espaço democrático para debates, para conversas, para inserções de ideias, um canal de comunicação aberto em que até anonimamente você pode contribuir. É preciso que a gente pense um pouco mais fora da caixinha. Estamos encarando aí a questão dos clandestinos. Tenta olhar essa situação sobre a ótica do consumidor. Ele é a pessoa mais importante. O nosso negócio é transportar pessoas, sim. O nosso negócio são pessoas. Às vezes, a roupa influencia, o carro influencia, mas o tratamento é o diferencial. Estava no centro do Rio, algumas semanas atrás, e fui pegar um táxi no centro do Rio, parou um carro que não estava muito limpo, o motorista estava de bermuda, barbudo, com a cara um pouco cansada, isso era por volta de meio-dia, 12h30, por aí, e eu fiquei assustado com ele, mas olha, num trajeto de 3 quilômetros, a maneira com que ele me recepcionou e as pessoas que estavam comigo, mas foi tão boa, o atendimento foi tão bom, que eu posso dizer, saí daquele táxi muito satisfeito. Nessa função hoje eu tenho, muitas vezes eu aproveito para andar de táxi, às vezes em táxi de colega, alguns me reconhecem, a grande maioria me reconhece, então fica difícil, mas alguns eu consigo bater um papo, conversar, saber como é que está o dia a dia, as impressões. O que a gente tem que ter em mente é que a experiência de andar num táxi, ela tem que ser um encantamento. O passageiro, ele precisa se encantar. Sabe quando a gente vai num restaurante com a família da gente, aquele garçom é muito bacana, o dono do restaurante, o cozinheiro, às vezes vem conversar contigo à mesa, saber como é que você está, passar aquele sentimento de eu me importo com você. É importante usar a empatia para trazer aquele passageiro para o seu lado. Vamos parar de falar passageiro? Vamos chamar de cliente, para a gente trazer o nosso cliente. Quando você está sentado no seu táxi, como a nossa profissão tem uma natureza autônoma, entenda o seguinte, você está sentado na sua empresa. Seja você permissionário, seja você autorizatário, ou seja auxiliar ou preposto, você tem que pensar hoje no táxi como é seu meio de vida, é seu ganha-pão, e você tem que ter uma mentalidade mais aberta, aquela mentalidade empresarial. Você está fazendo um negócio, você está lidando com pessoas. E pensa, quando você chega num posto para abastecer e o frentista é mal-humorado, faz aquele atendimento mecânico, seco e frio, o que você sente?
Quando você vai almoçar, você vai ao supermercado, como é que você gostaria ou como você gosta de ser atendido? É assim que você tem que pensar e essa sua maneira de agir, ela deve ser percebida pelo nosso usuário, pelo nosso cliente, pelo nosso amigo. A qualidade hoje é o que manda. Seja cortês, dê bom dia, boa tarde, cuide do seu asseio pessoal, tomar banho, limpar o carro, sempre. Você não precisa sorrir, bater papo, puxar papo, não é legal. Entrar no meio da conversa, ter bom senso. A música, que rádio você escuta? O passageiro não é obrigado a acusar. O carro é seu, sim. O táxi é seu. Mas naquele momento ali, é um contrato de adesão. O cliente ele está alugando o seu carro. O táxi é um carro de aluguel. Olha lá no documento, no CRLV, o documento de licenciamento, ele vai dizer categoria aluguel. Não é à toa. Você gostaria de alugar alguma coisa de alguém que lhe trate mal, ou lhe trate com rigidez, que seja áspero com você? Não, claro que não. A gente tem que ter um padrão de atendimento, melhorar essa qualidade, reconquistar a simpatia. Isso é algo que vai demorar algum tempo para que a gente crie a boa fama. E é o seguinte, quando você vê aquele colega que conta vantagem, que deu uma volta no gringo, fez uma volta a mais ou cobrou alguma coisa fora, repreenda. Seja você também, cuide dessa profissão. Pensa que quando o cliente entra no seu carro, naquele momento ali ele é seu cliente, mas é um cliente do sistema. Se você trata aquele cliente mal, ele vai tomar antipatia, não por você, porque nas grandes cidades, talvez ele nunca mais encontre com você, mas ele acaba angariando antipatia pelo sistema de táxi. A gente tem que pensar em coletividade. E na hora de agir, a gente tem que eleger os nossos representantes. É natural, é um movimento que qualquer categoria se preocupa e faz. Por que no táxi é diferente? Eu recebo aqui na associação, na Motab, várias demandas e os taxistas ainda querem fazer aquele estilo, vou juntar 30, 40 e vou lá na porta do prefeito, vou lá na delegacia, e dificilmente essas ações elas ganham continuidade. Ou seja, no impulso da emoção vão lá, fazem alguma coisa e depois não tem um representante que dê continuidade naquele ato. E essa fase já acabou. Está na hora. Vamos se juntar, vamos ter representatividade trabalhista, vamos ter pessoas comprometidas, enganjadas, cada um com a sua opção, com quem simpatize melhor. Se não conhece, não critique. Tome cuidado com o que os outros falam. É comum no nosso meio pessoas inventarem histórias, anedotas, parece que faz isso na intenção de se promover, na intenção de denegrir a imagem das pessoas e dificultar e afastar cada vez mais essa possibilidade de representatividade. Saiba, enquanto nós não elegermos nossas representatividades dentro das instituições que nós criamos, e ainda há espaço para novas instituições. Você tem um grupo, queira criar, crie dentro da lei, dentro da norma. Vamos fazer-nos respeitar. Vamos exigir um tratamento com dignidade. Vamos parar de ser tratados como cidadãos de terceira classe. A classe política, a classe do poder executivo, que parece brincar com os profissionais taxistas, que é uma das profissões mais lindas, é muito boa, ela te dá flexibilidade de horário, sempre, conseguiu... Eu conheço muitos taxistas que formaram médicos, que formaram filhos, advogados, engenheiros, bons trabalhadores, pessoas de bem. É isso que nós temos de passar
ao nosso cliente. Nós taxistas somos pessoas de bem, somos membros produtivos da sociedade. Nós somos aqueles que muitas vezes é o primeiro a chegar no local de acidente, que socorre a mulher grávida, que dá o primeiro atendimento, leva a pessoa para um pronto-socorro, está presente nas horas felizes, nas horas tristes. O taxista, ele é um camarada da sociedade, que ele é muito importante, ele é muito útil, é ele que leva o cliente quando vai viajar, é ele que recebe o turista quando chega no nosso país, na nossa cidade. Nós temos muito valor. Eu tenho orgulho de ser taxista. E para aqueles que falam assim, eu estou taxista, já está na hora de tirar esse cara do nosso meio. Nós temos que trabalhar com pessoas que verdadeiramente amem a nossa profissão, que valorizem o nosso trabalho, que coloque sentimento, que coloque boa vontade, que goste daquilo que está fazendo. Trânsito tem tudo quanto é lugar, estresse tem qualquer profissão. Agora, ame sua profissão, procure sua representatividade, procure fazer o melhor. Faça o melhor, dê esse exemplo, compartilhe. Fale, um forte abraço. Quero agradecer a atenção de todos vocês, senhores taxistas, senhoras taxistas, pessoas interessadas, que estudam esse assunto. Eu quero agradecer aqui a audiência de vocês e dizer, qualquer dúvida, estamos a postos em andredotaxi.blogspot.com.br. Lá nós podemos continuar num debate. Você pode deixar a sua colocação, até mesmo de maneira anônima. Divulgue esse endereço, compartilhe. Vamos fazer do blog do André o nosso ponto de encontro para debates. Quero desejar a todos uma boa noite, boa tarde, bom dia. Acabou, porque eu não posso falar. Acabou?